sobre o tema da reforma política, que é um dos temas do momento. Eu não digo o tema do momento porque, por exemplo, ontem a gente discutiu a questão da redução da maioridade penal, que é um tema do momento. A terceirização das relações trabalhistas é outro tema do momento. Então, vivemos, na verdade, hoje, um momento pujante da democracia brasileira. Embora muita gente fique dizendo que estamos vivendo uma crise, que é um momento dramático da nossa história, eu discordo. Eu acho que nunca se discutiu tantos temas interessantes, tantos temas fundamentais. É verdade que essas discussões, muitas vezes, são discussões superficiais. É verdade que ainda não aprendemos, de fato, a respeitar, muitas vezes, a opinião do outro. Foi o que o professor Giovanni colocou muito bem na palestra de ontem. Mas é assim que se começa a discussão, é assim que se constrói a democracia. E o tema da reforma política é um tema muito complexo, porque ele envolve, na verdade, vários subtemas. E muitas vezes a gente observa, não só no campo da sociedade, mas no próprio campo institucional, discussões muito apaixonadas e superficiais sobre essas questões. E nós tentaremos aqui, de alguma forma, resumir quais são as principais questões que estão sendo discutidas nessa reforma política e qual é, na verdade, a perspectiva que nós temos em relação a esse processo. E aí eu já começo dizendo o seguinte: a reforma política é um processo, e é um processo ininterrupto. E por que eu digo isso? Porque a própria democracia, como regime político, é processual. O que é a democracia? O próprio conceito de democracia é um conceito muito aberto, um conceito crítico. Historicamente, a gente observa o surgimento da democracia ainda na Antiguidade, na Grécia Antiga, na cidade-estado de Atenas, quando nós tínhamos um modelo de democracia que era bastante diferente do que nós temos hoje, mas que já foi um modelo revolucionário, porque pela primeira vez que se tem história, tem notícia, né, por volta do século IV, V a.C., nós tivemos um regime político onde a fundamentação do poder não estava mais em Deus, mas sim nos homens. Porque as primeiras sociedades, os primeiros estados tinham um perfil teocrático. A gente sempre lembra do Egito com o faraó, né? Mas em Atenas a realidade foi diferente. Não na Grécia inteira, mas em Atenas e depois em outras cidades-estado. Porque a Grécia não era um estado, uma unidade política. A Grécia era um conjunto de cidades-estado com características diferentes. E a gente sempre lembra de Esparta, né? Esparta era o contraponto de Atenas, porque era uma cidade com economia rural, com a sociedade hierarquizada, militarizada, né? Onde havia um caráter teocrático no poder. Atenas também vivenciou, de certa forma, essa perspectiva nos primórdios da sua existência. E aí tivemos lá em Atenas a classe social dos eupátridas, que representavam a elite política, a elite hegemônica. Só que essa realidade em Atenas começou a mudar com o passar do tempo, porque o comércio se desenvolveu. Então nós tivemos uma outra forma de desenvolvimento econômico diferente do que aconteceu em Esparta. Tivemos o próprio desenvolvimento da filosofia. E aí o que é que aconteceu em relação a isso? Qual foi a consequência desses episódios? Passamos a não mais observar na cidade-estado de Atenas uma elite política hegemônica. Passamos a observar elites políticas, grupos dominantes, e não um grupo único. E diante dessa realidade conflituosa, porque vários grupos buscando poder, buscando impor sua vontade, foi necessário se construir um outro regime político diferenciado, que não mais se pautava na supremacia de uma classe, a partir de um poder divino, mas sim dentro de uma lógica de igualdade, de isonomia. Esse regime político construído foi o regime democrático, onde essas elites, teoricamente, em pé de igualdade, teriam a oportunidade de expor suas opiniões e decidir por maioria as questões de interesse da sociedade. Então tivemos a democracia. A palavra demos vem do grego povo. Kratos vem do grego também, significa governo, autoridade. Então a democracia seria o governo do povo, o governo da autoridade do povo. É verdade que o conceito de povo em Atenas era bastante restrito, porque excluía as mulheres, excluía os estrangeiros, excluía os jovens e principalmente excluía os escravos.
Então a democracia ateniense muitas vezes se assemelhava mais com a aristocracia. Embora, é importante dizer, não havia restrição em relação à renda. Os homens adultos atenienses e livres podiam participar da chamada ágora, que era um local de discussão pública onde a democracia se realizava. Realizava-se inclusive com plena igualdade política, a ponto de eventuais cargos representativos serem sorteados. Existe um livro muito interessante sobre essa questão, que é o livro História dos Governos Representativos, de Bernard Manin, que é um cientista político francês. É um livro traduzido para o espanhol, não tem em português, mas na revista Lua Nova, que é uma revista de ciência política importante, um dos capítulos desse livro está traduzido para o português, que é o último capítulo. E nesse livro ele traz essa evolução histórica da democracia, demonstrando como era o perfil da democracia ateniense, que é um perfil ainda muito admirado até hoje. O professor Carlos Nares vai falar sobre os deveres fundamentais, e dentro da lógica do republicanismo, né, que baseia ideologicamente essa teoria dos deveres, nós temos uma forte admiração em relação ao modelo ateniense, mas principalmente ao modelo romano, né, de virtude, de doação, do indivíduo engajado na coisa pública, não mais apenas preso às suas questões individuais. E essa é uma realidade que era observada dentro da esfera política ateniense, né? Onde as pessoas iam para lá realizar a política, exercer a política, era um cidadão quase que total. Evidentemente que a maioria da população estava alijada dessa participação, porque era formada por escravos, por mulheres, por jovens, por estrangeiros, ou mesmo por cidadãos que podiam participar, mas não tinham tempo para isso. Então, no final das contas, alguns terminavam participando de forma mais intensa. Mas, de qualquer forma, mesmo dentro de uma perspectiva relativamente elitista, essa democracia ateniense foi um marco histórico, porque pela primeira vez que se tem notícia, tivemos um poder político fundamentado no homem e não em Deus. Realidade essa que foi exportada para outras cidades-estado da época, inclusive Roma, né? Roma, no período da República, conviveu com as chamadas cívitas, que era um modelo de democracia também, né? Onde tínhamos, é verdade, instituições representativas, como o Tribunado da Plebe, como o Senado, mas havia alternância de poder, havia uma humanização desse poder, que terminou sendo superada a partir do século I a.C., quando o Império Romano se constituiu, superando a fase da República, né? Que a história de Roma pode ser dividida de várias formas. Uma das formas é dividi-la em 3 etapas: realeza, república e império. Na realeza prevalecia o caráter teocrático, até mítico do poder. A gente sempre lembra do mito de Rômulo e Remo, né? Que teria sido o fundador de Roma, Rômulo, né? O primeiro rei, que ninguém sabe de fato se ele existiu, que foi abandonado, criado por uma loba, depois matou seu irmão e terminou fundando a cidade de Roma, né? A explicação mitológica do surgimento da cidade de Roma ainda no período da realeza, quando nós tivemos 8 reis e os 4 primeiros eram mitológicos. Depois tivemos a República, que foi esse período do apogeu romano, onde de certa forma vivenciamos uma democracia, um antropocentrismo, e depois com o Império Romano volta a teocracia, volta o caráter divino do rei. Depois com Constantino, é verdade, não mais a natureza divina, mas a investidura divina, porque o cristianismo se torna a religião oficial. E aí, evidentemente, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Já não cabia mais dizer que o rei, que o imperador era um Deus vivo, mas ele era, por outro lado, o representante de Deus na terra, o que dava no mesmo, porque você casava política com religião, legitimando o poder. E essa realidade foi mantida, por exemplo, na Idade Média, com outra perspectiva de organização política, baseada no feudalismo, mas com a forte presença, por exemplo, da Igreja Católica, que era a principal instituição e a principal senhora feudal da Europa, do período medieval, que durou praticamente 1000 anos. Com a Idade Moderna, inicialmente com a formação dos Estados Nacionais modernos, o que é que nós tivemos? Tivemos também uma relativa defesa da teocracia. Eu digo relativa porque o caráter humanista, com o neoclassicismo, com a própria difusão do conhecimento científico, o pensamento de René Descartes, do racionalismo, o empirismo de Francis Bacon,
fizeram com que, pouco a pouco, esse caráter teocrático fosse perdendo força. Mas, inicialmente, tivemos ainda uma presença do discurso teocrático ao lado do discurso humanista, não é? Como uma forma de legitimar o poder absoluto dos reis. O rei era investido no poder por Deus, não é? E tudo podia. A gente sempre lembra do rei Luís XIV da França, que dizia: o Estado sou eu, não é? Dentro da perspectiva absolutista. Mas a gente observa que já havia o quê? Um conflito entre o divino e o mundano, não é? O barroco, por exemplo, como movimento literário e movimento artístico, representa muito bem isso. O homem dividido entre a fé e o mundo secular, não é? A própria reforma protestante, que vai quebrar de algumas formas os dogmas da Igreja Católica e pregar a liberdade individual, uma outra perspectiva de mundo. Tudo isso vai começar a acontecer nesse período chamado de Idade Moderna, que vai do século XV até a Revolução Francesa, que é um período marcado pela transição. Transição entre um feudalismo decadente e um capitalismo cada vez mais fortalecido. E essa transição vai se completar entre o século XVII e o século XVIII, porque no século XVII, na Inglaterra, primeiramente, vamos ter a Revolução Gloriosa, que na verdade vai ser caracterizada como uma série de eventos em sequência. Aí eu cito, por exemplo, Petition of Rights, Petição de Direitos, né, de 1628, quando o parlamento inglês, que já existia desde 1215 com a Magna Carta, vai questionar o rei Carlos I, porque o rei não convocava o parlamento há muito tempo. Vamos ter a Revolução de Cromwell, em 1653, quando a monarquia vai ser derrubada e vai se estabelecer uma república, que vai durar 5 anos. Depois a monarquia volta, mas volta enfraquecida. Vamos ter o Habeas Corpus Act, de 1679, a lei do Habeas Corpus. Ninguém mais será preso sem justo motivo, sem direito à defesa, ao contraditório. E finalmente o Bill of Rights, de 1688-89, que vai marcar o fim do absolutismo monárquico inglês, mas preservando, através de uma reforma, muito mais do que uma revolução, a monarquia, o common law, como sistema jurídico, né, baseado nos costumes, nos precedentes judiciais, vai preservar muito do que o antigo regime ainda mantinha. Realidade que vai ser diferente na França 100 anos depois, com a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa, uma burguesia mais organizada, mais voltada dentro de um iluminismo revolucionário, porque o iluminismo existiu na Inglaterra também. Tem um livro muito interessante de Gertrude Himmelfarb, que é uma historiadora americana, que chama-se Origens da Modernidade. E nesse livro ela diz que existiu o iluminismo americano, o iluminismo francês e o iluminismo inglês. E o iluminismo inglês foi anterior ao próprio francês. Ela cita John Locke, Isaac Newton. Só que o iluminismo inglês não tinha essa preocupação revolucionária de criar um novo mundo. Os franceses tiveram. E esse novo mundo seria um mundo democrático. Um mundo baseado na supremacia da lei e no slogan da liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade, contudo, que poderia ser traduzida muito mais como liberdade, liberdade e liberdade. Era a liberdade que interessava. Era a liberdade que deveria prevalecer. A igualdade, por exemplo, que os franceses defendiam, que a burguesia francesa defendia depois da Revolução, era a igualdade formal. Todos iguais perante a lei. A lei se torna o novo Deus, porque todo poder político precisa de legitimidade, precisa de reconhecimento. A legitimidade é o alimento do poder. E lá na época do absolutismo, a legitimidade era divina. Com a Revolução Francesa, isso já não cabia mais. O poder derivava do homem, não mais de Deus. Então, o novo Deus foi criado, a lei, todos iguais perante a lei, abstraindo-se, contudo, o que estava por trás desse discurso. Porque por trás desse discurso existe um fato inexorável. A lei é produto dos homens, é produto do poder. Todos iguais perante a lei significa todos iguais perante uma lei criada por uma minoria dominante. A fraternidade também era uma mentira, porque a fraternidade da Revolução Francesa era liberal, pura e simplesmente. Era uma fraternidade baseada no egoísmo, no individualismo. Você quer o bem-estar social, o bem-estar do próximo? Seja individualista, seja egoísta, porque você irá trabalhar, irá produzir e todo mundo vai sair ganhando. É o pensamento de Adam Smith, na obra Riqueza das Nações. Então, liberdade, igualdade e fraternidade, traduzida muito mais como liberdade, liberdade e liberdade.
E como regime político, para justificar esse novo regime, essa nova condição da sociedade, a democracia. A democracia é resgatada, depois de séculos. É resgatada como regime político que vai permitir a liberdade e a igualdade, pelo menos a igualdade formal. Só que essa democracia, ao mesmo tempo em que ela é resgatada, ela é contida. Porque havia um receio muito grande de que o povo, de fato, tomasse o poder. Isso é interessante observar. Observe, por exemplo, os federalistas americanos, James Madison, que é um dos grandes estudiosos da democracia americana incipiente. O que é que ele vai dizer? Que a democracia não é a ditadura da maioria. É óbvio que não pode ser. Ele está correto nisso, mas qual é a preocupação principal dele? A preocupação principal é que a massa amorfa, ignorante da maioria governasse. Era necessário se colocar um freio nisso. O próprio controle de constitucionalidade vai nascer com essa perspectiva de se colocar um freio para a Suprema Corte, colocando um freio em possíveis mudanças que poderiam desestabilizar o regime democrático propiciadas pelo poder legislativo. O sistema eleitoral americano, que é um sistema indireto até hoje, onde o povo elege delegados e os delegados elegem um presidente. Por que esse filtro? Para evitar a ignorância das massas. E essa ideia das ignorâncias das massas, ela vai ser reavivada na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Porque o que é que vai acontecer? No século XIX, teremos a oposição crescente ao liberalismo. Porque liberdade de mais, igualdade de menos. Liberdade e igualdade convivem numa balança. E o que víamos ali era um excesso de liberdade no discurso liberal, como tendo como contraponto uma grande desigualdade que a própria Revolução Industrial estava possibilitando. E aí o socialismo vai nascer como ideologia, o anarquismo, o marxismo, chamado socialismo científico. Teremos algumas revoluções populares, como a Comuna de Paris. Chegando ao século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa de 1917, a crise de 29, que vai ser a grande crise do capitalismo liberal, e a Segunda Guerra Mundial. E nesse ínterim, o que é que nós vamos observar? Uma constante luta também por democratização, não apenas do ponto de vista do socialismo, mas da própria revisão da democracia. A defesa, por exemplo, do voto feminino, que vai começar no final do século XIX, e que no Brasil vai começar em 1932. A defesa do sufrágio universal, em contraponto ao que se defendia anteriormente de um regime elitista. Então essa defesa de uma ampliação da democracia vai acontecer, mas ao mesmo tempo vai sofrer forte oposição. Teremos, por exemplo, na teoria política, o surgimento do pensamento de Joseph Schumpeter, que é autor da obra Capitalismo, Socialismo e Democracia, quando ele vai dizer justamente que as massas são irracionais e que a democracia é uma farsa. Por que a democracia seria uma farsa? Porque sempre as elites, sempre as minorias irão governar. Vilfredo Pareto, italiano, também vai no mesmo sentido, de que quem governa são as minorias, são as elites. Gaetano Mosca também vai construir a sua doutrina nesse sentido. E a democracia, nesse aspecto, vai ser resumida basicamente à representação política. A concepção que se vai ter de democracia qual é? Que o povo, titular do poder, deve se limitar a escolher a elite governante. Então a democracia deve ser exercida no momento da eleição. E nada mais do que isso. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, vários fatos acontecem, mudando a perspectiva da história, da Constituição, da política. A defesa de uma ampliação do sufrágio vai se fortalecer. O neoconstitucionalismo, a defesa do ordenamento jurídico a partir de uma visão constitucional dos direitos humanos, em contraponto, por exemplo, ao Holocausto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, em contraponto ao positivismo jurídico, que fez com que, por exemplo, a lei dissociada da moral permitisse que as leis nazistas se estabelecessem. Toda essa perspectiva vai fazer com que uma nova teoria democrática se desenvolva. E aí vai se desenvolver a perspectiva da participação política, o modelo deliberativo de democracia que vem sendo construído nos últimos 20 anos, que eu até falei um pouco sobre isso ontem, quando eu questionei o professor Miguel, a perspectiva de Habermas. Habermas defende o quê? Que existam procedimentos na sociedade que garantam um debate livre
e democrático. Mas a partir daí todos possam discutir qualquer assunto, todos estando propensos a abrir mão das suas perspectivas individuais. A democracia não deve ser uma luta para cada um querer impor sua vontade, mas sim uma luta para que todos cheguem a um consenso. A gente lembra de John Rawls, com Teoria da Justiça, onde ele vai defender a questão do véu da ignorância, um modelo também deliberativo de democracia, onde ele entende que cada um na sociedade deve vestir o véu da ignorância. O que seria isso, o véu da ignorância? Todos nós temos interesses privados, interesses particulares, perspectivas de mundo, mas na esfera pública nós devemos abrir mão de tudo isso. O véu da ignorância seria uma analogia, vamos dizer assim, a uma sociedade em que cada um tivesse um papel, cada um tivesse um interesse, mas vestindo o véu da ignorância, cada um deixasse de saber qual é o seu papel. Então você teria ali uma discussão, o trabalhador, o empresário, o branco, o negro, o índio, o religioso, o ateu, o rico, o pobre, mas ninguém sabe exatamente qual é o seu papel. Então, cada um dos participantes do processo dialógico, sem saber qual é o seu papel, qual seria a tendência? O consenso através da razoabilidade. Porque as pessoas teriam medo de defender uma bandeira que poderia ser contrária aos seus próprios interesses. Essa é a perspectiva de Rawls. Não é? Evidentemente que há muito de utopia nisso tudo. Não é? Porque a gente pensar as pessoas abrindo mão dos seus interesses é complicado. Mas, de tudo isso, qual é a lição que fica? Que a primeira reforma política é a reforma de consciência. Não é a reforma apenas das instituições. É uma reforma da cultura política. E isso tem muito a ver com a teoria dos deveres fundamentais que o professor Haas vai falar aqui. A sociedade tem que tomar parte da democracia. A sociedade tem que construir a democracia. Esse Bernard Manin que eu falei, ele vai mostrar o seguinte, que durante muito tempo vivemos a democracia de plateia, modelo representativo, onde o povo está na plateia e a democracia está no palco. Mas hoje não. Hoje devemos ter uma perspectiva de democracia de palco, onde a democracia é substancial, não apenas procedimental, onde a democracia é a participação efetiva de cada um no processo. Através de quê? Aí eu cito um pluralista muito importante da democracia, um defensor da democracia também, que é criticado, é verdade, em muitos pontos, mas que traz grandes contribuições, que é Robert Dahl. Robert Dahl, que escreveu várias obras sobre a democracia, uma delas, inclusive, com esse título, Sobre a Democracia, uma outra, Poliarquia, uma outra obra interessante, A Democracia e seus Críticos. Ele vai defender que o regime político democrático é caracterizado por 5 elementos. Inclusão de adultos é o primeiro. Só há democracia se todos os adultos participarem, independente de qualquer diferença de classe, crença, sexo, raça ou qualquer outra coisa. Participação efetiva. É necessário na democracia que os cidadãos participem, não apenas na hora do voto, mas no dia a dia. Igualdade política, aquela ideia de Rousseau, um homem, um voto. Controle do programa de planejamento, o que seria isso? A transparência. Lei de acesso à informação, por exemplo. Não é? O Estado ele tem que ser transparente, a sociedade tem que controlar o planejamento do Estado, saber como é que o gasto público está sendo realizado, participar, inclusive, das discussões acerca das prioridades na sociedade. E, finalmente, a educação. O entendimento esclarecido seria o 5º elemento. Aí a gente pode questionar o seguinte: e será que em algum país do mundo esses 5 elementos estão presentes na sua plenitude? Evidentemente que não. Não estão. Aí a gente faz o segundo questionamento: então a democracia é uma mentira? Não existe? Também não é por aí. Giovanni Sartori, o próprio Robert Dahl, Norberto Bobbio vão dizer o seguinte: a democracia é um processo. A democracia é imperfeita. Sartori vai dizer, por exemplo, o seguinte: Sartori é um cientista político italiano, vai dizer o seguinte, ele escreveu a obra Teoria Democrática. Ele vai dizer o seguinte: a realidade democrática é diferente do ideal democrático. O ideal é a utopia. Para que serve a utopia? É como um pote de ouro no final do arco-íris. Ele é inatingível. Mas enquanto a gente acredita nesse pote, a gente caminha. E evolui. Essa evolução, esse caminhar já seria a realidade democrática. Então, quando uma sociedade é engajada na defesa dos interesses democráticos,
mesmo que esses interesses não estejam realizados na sua plenitude, o que é, de certa forma, impossível, essa sociedade já pode ser considerada democrática. A democracia já estaria sendo vivenciada. Então, a sociedade que busca valores como igualdade, como liberdade, como transparência, como inclusão de todos, já seria uma sociedade democrática. E é nesse sentido que a reforma política tem que ser pensada. E, evidentemente, se a democracia ideal é uma utopia e a democracia real é a busca dessa utopia, a democracia é um processo em constante mudança, um processo caótico muitas vezes. Isso foi falado muito bem ontem, não é? Que tem que conviver com a diversidade, com a pluralidade. Nós temos que aprender a ouvir o que não gostamos e respeitar, porque tudo isso faz parte desse processo. E a reforma política, portanto, é uma realidade constante, é processual. A reforma política não é algo pontual que está sendo discutido agora. A reforma política é algo que vem sendo pensado e discutido há muito tempo. E várias reformas, na verdade, já ocorreram. O grande problema qual é? É uma questão de legitimidade. Como eu falei, nós não estamos mais na época, não devemos mais pensar a democracia de plateia. Devemos pensar a democracia de palco, onde o cidadão é um ator e não um mero espectador do processo. E o problema é que no Brasil ainda vemos a democracia da plateia. Ainda ficamos limitados ao processo eleitoral, acreditando, e aí eu faço uma crítica à própria Justiça Eleitoral nesse aspecto, embora seja com muito orgulho um integrante aqui, um servidor da Justiça Eleitoral, mas as campanhas da Justiça Eleitoral não são bem feitas em nível nacional, porque fala, o voto é a decisão de um dia, o voto é um erro que pode durar 4 anos, e esquece que a democracia não é só o voto, a democracia é muito mais do que isso. A democracia é essa participação efetiva que Robert Dahl vai falar. Então, essa é a primeira perspectiva de mudança. Porque senão o que é que acontece? Reformas ocorrem, mas sempre dentro de uma perspectiva das elites. E a elite, aí eu digo, não é elite econômica, não. É elite dominante politicamente. Vilfredo Pareto, por exemplo, vai dizer que existem elites em todas as categorias da sociedade. Não é? Porque a gente tem muito essa ideia deturpada de que a elite é quem tem dinheiro. Não é por aí. A elite é quem tem o poder de decisão em qualquer esfera da sociedade, nas empresas, nos órgãos públicos, não é? na esfera pública, na família, sempre haverá a elite. E aí o que acontece? Nós não podemos mais nos restringir a uma concepção puramente elitista de democracia. Nós temos que pensar a democracia não mais como plateia, mas sim como palco, não é? O cidadão como ator do processo. Porque senão o que é que acontece? Acontecem reformas como as últimas reformas eleitorais que nós tivemos. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Em 2013, em dezembro, de forma assodada, depois já do prazo de 1 ano, tanto é que a reforma não valeu para a eleição do ano passado, gerando inclusive muita dúvida e deslegitimidade do processo eleitoral, tivemos 2 leis novas eleitorais aprovadas. A Lei 12.875 e a 12.891, uma mini reforma política. Aí a gente vai ver esse conteúdo dessa reforma. Muita gente disse aí, uma reforma democrática, porque vai acabar com essa história de cartaz na rua, o abuso do dinheiro, tudo mentira, tudo balela. Sabem por quê? Realmente esse cartaz que a gente vê aí na rua na época de eleição vai acabar, está proibido. Mas sabe o que é que criaram no lugar? Uma banquinha que seria algo mais ou menos parecido com isso aqui, onde você pode colocar banquinhas dessa na rua para distribuição de panfletos. Na prática, o que é que vai acontecer? Eu já pensei exatamente o que é que vai acontecer ano que vem. Estava conversando outro dia com o meu amigo Maurício ali, que é o coordenador de eleição, sobre essa questão, não é? Que ele vai ter muito trabalho no ano que vem. Por quê? Porque no lugar do cavalete, que está proibido, vão botar essa banquinha. Mas a banquinha é para distribuir material. Mas não em lugar nenhum da lei está dizendo que precisa ter uma pessoa distribuindo. Então o que é que vai acontecer? Vão botar a banquinha, ou seja, o cavalete que é assim vai ser um quadrado. Não é? Bota uma pilha de santinho, teoricamente, para quem passar pegar. Bota um cartaz enorme na frente, com a foto do candidato, e uma banquinha atrás da outra de 5 em 5 metros. Pronto. Você tirou o cavalete e colocou uma coisa que vai servir para a mesma finalidade.
E o abuso do poder econômico vai continuar. Aí eu pergunto, isso é reforma eleitoral? Ou é uma grande mentira? Agora a sociedade não quer discutir. A sociedade fica, como Giovanni falou ontem, entre coxinhas e petralhas. E ninguém discute a realidade da política. Ninguém quer abrir mão das suas perspectivas limitadas de conhecimento. Porque todos nós somos limitados, né? Sócrates falava muito bem sobre isso. Só sei que nada sei. É uma das melhores frases que já foram faladas na história. Né? Só que nós não temos muitas vezes humildade para isso. E essa sociedade de informação que a gente vive hoje é uma sociedade onde nós temos que ter opinião sobre tudo. Já dizia Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque essa velha opinião formada sobre tudo é o que está se impondo na sociedade de hoje. Informações superficiais, rápidas, compartilhadas no Facebook, sem o menor senso crítico. Observem, por exemplo, eu tenho mais de 3 mil amigos no Facebook, e eu vejo lá muita gente compartilhando e se indignando, por exemplo, com notícias publicadas por um site chamado Sensacionalista, que hoje é um site mais conhecido, mas quando surgiu, muita gente achava que aquilo ali era verdade, não percebia que aquilo era brincadeira, e as pessoas ficavam indignadas com o que aquele site falava, compartilhando, isso é um absurdo. Quer dizer, a pessoa não se dá nem o trabalho de saber se aquilo é verdade, simplesmente reproduz. Aí eu lembro de Caetano Veloso, né? Em Alegria, Alegria, que ele dizia o seguinte: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Notícia hoje nós temos demais. Informação temos demais. Mas o senso crítico, a cultura da discussão, do pensar, isso é o que temos de menos, infelizmente, nessa sociedade de massa, que é a sociedade de informação de massa também. E a reforma política vai nesse embalo. As pessoas defendem voto distrital, sistema proporcional, financiamento público de campanha, financiamento privado, sem nem saber o que é. Sem nem saber as consequências disso tudo. E aí, pessoal, como o tempo é curto, eu vou tentar fazer um resumo dessas questões. O debate da reforma nos últimos 30 anos. O que é que nós já discutimos e deixamos de discutir? Observem só. No final da década de 80, logo depois da promulgação da Constituição, no início da década de 90, a grande discussão era sobre o sistema de governo. Presidencialismo ou parlamentarismo. Essa é uma discussão que, de certa forma, morreu. Né? Recentemente, o PSDB até falou do parlamentarismo, mas muito pouco. Depois daquele referendo, né? Daquele plebiscito de 93. Não está mais na pauta, né? Da discussão, na ordem do dia, o sistema de governo. Mas outras questões estão, como, por exemplo, a questão do fim da reeleição e da unificação das eleições, que inclusive foi aprovada agora na comissão da Câmara, e que vai ser um caos. Nós que trabalhamos aqui na Justiça Eleitoral, os que trabalham aqui na Justiça Eleitoral, sabem como é que vai ser um caos isso aí. Primeiro, que eleição de 5 em 5 anos, que aí você teria eleição de vereador-presidente de 5 em 5 anos e 4 anos sem eleição, vai ser complicado para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral sempre tem trabalho. Muita gente acha que não, quem é de fora, mas a gente trabalha muito. Né? Mas, de qualquer forma, vai ficar estranho você ficar 4 anos sem eleição. A própria legitimidade da Justiça Eleitoral vai ser questionada. Muita gente já questiona. Né? Vai começar por aí. Segundo, querendo ou não, a nossa democracia ainda é muito jovem. A história do Brasil não é uma história de democracia, é uma história de golpes sucessivos. A independência do Brasil foi um golpe, a República foi um golpe, a Revolução de 30 foi um movimento elitista, a derrubada de Vargas em 45 foi um golpe, depois tivemos o suicídio de Vargas, que não deixou de ser um golpe ou um contragolpe, né? Porque ele ia ser derrubado, e só não foi porque se matou, e aí adiou em 10 anos o golpe militar de 64. Mas antes disso, Jânio Quadros tentou dar um golpe, renunciando. João Goulart sofreu um golpe com o parlamentarismo. Depois o golpe de 64. Depois 21 anos de ditadura militar. E só de 85, ou efetivamente de 88 para cá, começamos a vivenciar uma democracia. Ainda é muito recente, portanto, esse processo. Né? E aí, nesse processo, se estabeleceram eleições periódicas. Na verdade, de 2 em 2 anos nós temos eleições. Não é? Municipais e gerais. E querendo ou não, é no momento da eleição que a sociedade mais discute política. A sociedade está discutindo cada vez mais, as redes sociais têm possibilitado isso.
Tanto é que esses movimentos de rua nasceram muitos deles nas próprias redes sociais, a exemplo do movimento de 2013. Mas é na eleição que a sociedade, bem ou mal, discute. Aí a gente coloca a eleição de 5 em 5 anos. Ó, desmobilização aí. Em segundo lugar, você vai decidir na mesma eleição de vereador a presidente, os interesses são diferentes. A agenda de uma eleição municipal é completamente diferente da agenda de uma eleição nacional. Uma das duas vai ser sacrificada. Ou vai se deixar de discutir os grandes temas nacionais, ou vai se deixar de discutir os temas locais. É um equívoco pensar nessa situação. Em terceiro lugar, a organização disso tudo, a logística dessa eleição, vai ser complicadíssima. Uma eleição municipal é caótica para a justiça eleitoral. As sessões aqui no TRE levaram a madrugada em eleição municipal por causa dos recursos dos municípios. Imaginem no TSE. E imaginem recursos das eleições municipais, estaduais e presidencial, tudo ao mesmo tempo. Não vai ter eleição. Ah, mas o custo é muito grande. Democracia tem custo, os direitos têm custo. Temos que pensar nisso. E aí, falando nos custos do direito, entramos em uma outra questão, que é o financiamento de campanhas. Hoje, o financiamento privado de campanhas é apontado como o grande vilão, por muitos aí, da corrupção eleitoral, por causa dos recentes escândalos do Mensalão e principalmente agora do Petrolão. Não é? Só que será que realmente essa é uma verdade? Será que o financiamento privado, de fato, é o que leva à corrupção? Será que acabando com o financiamento privado, estabelecendo apenas financiamento público, teremos um regime democrático? Eu já falei um pouco sobre isso ontem e vou reafirmar agora. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum no financiamento público, porque, na verdade, já existe financiamento público hoje em dia. No ano passado, por exemplo, a União deixou de arrecadar mais de 700 milhões de reais com a renúncia fiscal decorrente do horário eleitoral gratuito. Porque não pensem que aquele horário é totalmente gratuito. É gratuito para o partido, mas não para a sociedade. Porque a sociedade paga pelo aquele horário. A Globo, o SBT, a Bandeirantes não deixam de arrecadar, porque tem compensação fiscal. Mais de 700 milhões de reais. Isso é financiamento público indireto. Os partidos políticos recebem dinheiro público, recentemente tiveram um substancial aumento. E esse dinheiro pode ser utilizado na campanha eleitoral. É uma forma também de financiamento público de campanha. Mas existe o financiamento privado. E o financiamento privado é o maior montante. Que pode se dar por pessoas físicas, cada um de nós, pessoas físicas, pode fazer doações a candidatos e partidos políticos, respeitado um teto de 10%, tendo como base a nossa renda declarada no ano anterior à eleição. E as pessoas jurídicas também podem, desde 1997, com a Lei 9.504, fazer doações até 2% do seu faturamento bruto. Aí o que é que se diz? O financiamento empresarial é um absurdo, porque não existe almoço grátis. A empresa que dá o dinheiro hoje vai cobrar a fatura depois. Eu concordo. Mas, por outro lado, sendo um pouco mais crítico em relação à questão, o toma lá da cá, as fraudes de licitações, os interesses vão continuar acontecendo, com financiamento público exclusivo ou não. Porque não é só por causa da eleição que essas maracutaias acontecem. Vão continuar acontecendo. Não é isso que vai acabar. Não é o financiamento público exclusivo que vai acabar com essa corrupção. Aí temos uma outra questão. Vem a OAB e resolve moralizar a questão, porque o Legislativo não se pronuncia, e aí ingressa com a DIN 4650, provocando, depois de 18 anos, né, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade do financiamento empresarial, que já aconteceu em todas as eleições desde 98. E aí o Supremo começa a analisar a questão. Com 6 votos a 1 favoráveis à inconstitucionalidade do financiamento, isso em abril do ano passado, o ministro Gilmar Mendes coloca o processo debaixo do braço e tira de pauta, e até hoje está fora de pauta. Então vamos analisar criticamente essa questão. Primeiro, o que o ministro fez é um absurdo. É uma imoralidade. Por quê? Porque você tem uma questão decidida pela maioria, 6 votos a 1, são 11 ministros, na verdade agora são 10, né? Vai voltar a ser 11 com o Fachin. E aí, se ele entrar, não. E aí, com 6 a 1, o ministro pede vistas de uma questão que já estava praticamente decidida,
sobre a qual, com certeza, ele tem opinião, porque ele é um grande constitucionalista, ele sabe do que está sendo tratado, ele não é o ignorante da questão, mas meramente por interesse político, tira de pauta. E aí perde a legitimidade de todo o julgamento. Começa por aí. Esse é um grande erro. Mas antes desse erro, existe um erro de premissa. Essa questão não é uma questão para ser decidida no Supremo. É errado, o ministro muito errado. Mas o erro maior é isso, já tem no Supremo. Porque essa é uma questão política. E as questões políticas devem ser discutidas na democracia, na sociedade, e não no judiciário. É o tal do ativismo judicial. Hoje a gente confia demais no judiciário. Só que o judiciário é falho. O judiciário tem interesses. O judiciário é corrupto também. Não digo todos os juízes, a maioria é honesto, mas quem tem corrupto tem. A ministra Eliana Calmon falou isso, e foi muito criticada, mas ela falou a verdade. Porque corrupto existe em qualquer classe social, em qualquer meio. Porque o judiciário seria de uma pureza inabalável. Aí, os juízes que não são eleitos, que não têm legitimidade política, e aí eu lembro do professor Calmon de Passos, que sempre falava isso, é que vão decidir essa questão que é política, porque o legislativo não se manifestou. Tudo bem, o legislativo está inerte, tá? A sociedade reage, então. Cobre, exija. Porque quando a sociedade reage, o legislativo age. Até porque eles dependem da sociedade. O dono do poder é o povo, não é o deputado, não. O deputado precisa do nosso voto. Se uma questão passa a ser uma bandeira da sociedade, todo mundo vai na onda. Eu lembro do impeachment de Collor. O impeachment de Collor não era consenso no Congresso. Mas na hora que o povo foi para as ruas, claro, insuflado também pela própria mídia, a gente não pode esquecer disso, né? Também houve interesse para derrubar Collor, indiscutivelmente, sem entrar no mérito da questão. Vários aliados dele, como o voto era aberto, mudaram de volta na hora, porque queriam agradar o povo. O parlamentar precisa disso. Se a sociedade pressionar, o Congresso age. Agora, se a sociedade ficar inerte, a reforma sai de qualquer jeito, como está acontecendo. Então, eu não vejo problema nenhum no financiamento público de campanhas exclusivo, como se defende. Mas, por outro lado, não é o que vai resolver a corrupção. Não é. Não é o que vai resolver a corrupção. Eu acho que muito mais eficaz do que financiamento público ou privado, do que essa discussão, é estabelecer um teto de gastos. Seja público, seja privado, estabelecer um teto. E esse teto, claro, vai ser superado? Vai. O caixa 2 vai acontecer? Vai. Mas se o teto não for muito grande, quem fizer caixa 2 vai ficar muito na cara que está fazendo. E aí a Justiça Eleitoral vai ter elementos mais concretos para processar, para condenar, melhor dizendo, aquele indivíduo por abuso de poder econômico e retirar-lhe o mandato. Porque o desequilíbrio no processo, em virtude do abuso, é enorme. É antidemocrático, tem que ser combatido. Então essa é uma questão interessante do financiamento. Outra questão interessante, dentro da reforma política, a mudança do sistema eleitoral. Hoje nós temos um sistema proporcional de lista aberta nas eleições para deputados e vereadores. E ele é muito criticado. É criticado por quê? Porque gera uma crise de legitimidade, teoricamente, para muitos, né? Porque as pessoas votam em candidatos e elegem outros. Porque o que é que acontece? A grosso modo, eu vou explicar aqui. O sistema proporcional ele foi pensado por John Stuart Mill, por Thomas Hare, como uma forma de garantir o quê? A representação das minorias. Hoje, por exemplo, se você tem 39 deputados federais na Bahia, pelo sistema proporcional, através do cálculo do quociente eleitoral, divide-se essas cadeiras proporcionalmente de acordo com a votação de cada partido ou coligação, porque a coligação atua como se partido fosse. A coligação também, o fim da coligação é um ponto também da reforma que eu vou falar daqui a pouco. Mas aí, em resumo, a grosso modo, se um partido tem 10% dos votos, ele terá mais ou menos, não é uma matemática correta, mas mais ou menos 10% das cadeiras. E aí você permite que a minoria seja representada, fale. E a gente tem que lembrar que democracia é diversidade, é pluralismo. É aquilo que Giovanni falou ontem. O voto distrital, ele tem suas vantagens. No voto distrital, que muita gente defende, a Bahia, ao invés de eleger 39 no sistema proporcional, seria dividida em 39 regiões. O mais votado de cada região estaria eleito. Então você teria o deputado da região, teoricamente, mais próximo do povo. Mas existem desvantagens também. O clientelismo ia aumentar, a compra de voto. Teríamos os chamados vereadores federais,
o cara ia defender o interesse local, não o interesse nacional. Os partidos seriam mais ainda enfraquecidos, porque a eleição seria ainda mais personalizada na figura do representante. E o pior de tudo, os grandes partidos teriam a sobre-representação e os pequenos partidos desapareceriam. Existe um cientista político francês chamado Maurice Duverger, que tem estudos sociológicos sobre a questão, as leis sociológicas de Duverger, que ele diz justamente isso. Sistemas majoritários com voto distrital tendem à polarização, à redução do número de partidos. Sistemas multipartidários sobrevivem melhor no sistema proporcional. A nossa escolha constitucional é pelo pluripartidarismo, pelo pluralismo jurídico, político. O voto distrital vai contra isso. O voto distrital reduz o número de partidos. É verdade que isso tem uma vantagem, melhora a governabilidade, teoricamente. O mensalão, por exemplo, foi por quê? Porque não havia maioria, base de sustentação tem que comprar os partidos pequenos. Então, nesse aspecto, melhoraria. Mas, em compensação, e a diversidade de opiniões? A pluralidade da representação, já que a sociedade é plural, e nós somos uma sociedade plural, o quinto maior país do mundo em dimensão territorial, o sexto maior em dimensão populacional, um país de um grande multiculturalismo como o nosso. Né? Essas minorias estariam bem representadas no sistema do voto distrital, é uma coisa a se pensar. Outra proposta é acabar com a lista aberta e estabelecer a lista fechada, porque hoje a lista aberta, o que você vota no candidato, você pode votar também na legenda. Aí, esse voto que você dá no candidato, todo candidato tem um partido. Primeiro você soma todos os votos que o partido teve, pegando os votos de todos os candidatos do partido e os votos de legenda, e divide pelo quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos necessários para que um partido político eleja um candidato. É o número total de votos dados na eleição como um todo, os votos válidos, excluídos brancos e nulos, dividido pelo número de cadeiras em disputa. Aí você tem o quociente eleitoral. Aí pega a votação do partido, divide pelo quociente eleitoral, você tem o número de cadeiras. E aí, como sistema de voto aberto, o eleitor muitas vezes vota na pessoa sem saber que está votando no partido. Vota em Tiririca, por exemplo, porque é um voto de protesto, mas o voto dado em Tiririca é somado para o PR, que é o partido dele, e ajuda a eleger Valdemar da Costa Neto, corrupto, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, com a baixa votação, porque Tiririca puxou ele. E os artistas viram candidatos para serem puxadores de voto. Aí você tem um Enéas com 1.600.000 votos, elegendo o professor Irapuã Teixeira com 250 votos, deputado federal. Então há uma crise de legitimidade em relação a isso, há. Mas por quê? O povo não conhece o sistema. Porque o nosso sistema, teoricamente, é muito bom. É um sistema que permite que você represente as minorias, que dê diversidade, que você ainda diga o seguinte: eu prefiro o partido A, mas dentro do partido A eu prefiro fulano de tal. Se não for fulano, pode ser ciclano, mas eu prefiro fulano. É o partido que dá total autonomia, é um sistema que dá total autonomia ao eleitor. Mas como o eleitor não conhece, se torna um sistema falho. E aí uma das soluções, além do voto distrital, seria a lista fechada. Na lista fechada, nós continuaríamos a votar proporcionalmente. Com uma diferença: o voto seria no partido. Qual seria a vantagem? Não teríamos mais votos em pessoas, os partidos seriam fortalecidos, a campanha seria do partido, com custos menores, porque não haveriam campanhas individuais. Não é? Os partidos teriam que ser mais programáticos para se diferenciar. Seriam vantagens da lista fechada. Mas, em compensação, Robert Michels, que é um autor elitista, da democracia elitista, que escreveu em 1911 um livro chamado Sociologia dos Partidos Políticos. E dessas ideias de Robert Michels, Max Weber, que é um dos grandes sociólogos da história, Max Weber, que foi um contemporâneo de Michels, compartilha plenamente com isso. Os partidos são instituições burocráticas, que têm caciques, têm comandantes. E não havendo democracia intrapartidária, a renovação política do sistema de lista fechada seria dificultada. Porque o cacique do partido iria fazer o seguinte: eu sou o primeiro da lista, o segundo é meu filho, o terceiro é meu financiador de campanha. Aquele indivíduo que não tem voto, mas que tem dinheiro, ele vai comprar um lugar no início da lista. E aquela jovem liderança que começa, que pode renovar a política, ameaçar velhas oligarquias, esse vai para o final da lista. Então é o mal da lista fechada. Então observe, eu não vou aqui defender lista aberta, lista fechada ou voto distrital, mas apenas mostrar o seguinte: todos os sistemas têm vantagens e desvantagens, têm consequências. Aí eu pergunto, a sociedade sabe disso? A sociedade tem discutido a reforma política com
profundidade, com conhecimento de causa? Não tem. A discussão fica restringida a coxinhas e metralhas. Você defende uma coisa, é coxinha, você defende outra, é metralha. Cadê a liberdade de expressão? Cadê o raciocínio? Cadê a deliberação pública? Então a reforma política é fundamental. Mas a principal reforma é a reforma da cultura política. Embora a reforma das instituições também seja muito importante. Como eu já falei demais, eu agradeço a todos vocês. Ao final do nosso evento aqui, eu vou fazer em bloco, né? Questões, a gente faz um debate sobre os 3 assuntos. E sem me alongar mais, eu vou passar a palavra ao meu amigo Diogo Guanabara, que vai falar aí sobre um tema completamente diferente do meu, mas que é um tema também muito